teologia da Reforma Protestante, dos pré-reformadores, estudando aqueles personagens ou movimentos que falaram de alguma maneira corretamente da palavra de Deus, anterior à reforma que vai ser iniciada por Lutero. Número 8.4, Erasmo de Roterdã. Primeiro, história. Foi um escritor holandês, viveu entre 1466 e 1536. Aos 18 anos, ingressou no convento agostiniano de Steen, foi ordenado sacerdote, mas abandonou o ministério sacerdotal. Erasmo era independente demais para se submeter aos ensinos autoritários dos monges, né? E a sua independência vinha por causa da sua inteligência também. Erasmo de Roterdã, ele vai ser considerado o grande pensador desse período, né, chamado renascentista, o renascentismo. Erasmo de Roterdã, que vai ser o grande cérebro desse período. Foi considerado o grande filósofo do humanismo. Erasmo defendia uma reforma da Igreja Católica através da educação. Criticava o domínio católico sobre a ciência, a educação e a cultura. Sobre a ciência, porque nesse período, antes da reforma, o que estará acontecendo no mundo? Bom, os árabes estarão para serem expulsos da Península Ibérica, porque eles dominaram ali a região que hoje é habitada por Portugal e Espanha. Então, os árabes, onde eles dominavam, eles davam liberdade para o estudo, davam liberdade para os judeus, para os cristãos verdadeiros, que nesse período nós veremos um pouquinho mais à frente, eles praticamente todos eram chamados de anabatistas pela Igreja Católica, né? Então, todos os cristãos tinham liberdade no mundo árabe. Já no mundo católico, as restrições eram muitas, a restrição à leitura, principalmente o filósofo Aristóteles, muitas suas obras eram consideradas imundas, não deveriam ser lidas, tá bom? Então, nesse período, a Igreja Católica, infelizmente, controlava a ciência. Diz a história que um bispo católico, um diácono católico, chamado Nicolau Copérnico, ele foi o primeiro a propor que a Terra girava em torno do Sol, mas ele nunca colocou isso em público, porque ele temia que a Igreja Católica poderia persegui-lo. Então, só perto da morte, ele pediu a um amigo seu para publicar aquele livro. Se fosse matar ele, já estava perto da morte mesmo, estava no leito de morte. Então, esse controle que a Igreja Católica fazia sobre a ciência, é claro que está errado até hoje. A religião, ela opina, mas controlar, proibir estudos, isso não estava certo. A religião, o cristianismo, ele é aquele que mais defende, por exemplo, o criacionismo, o monoteísmo no mundo hoje, né? Que Deus criou alguma coisa. Os cristãos têm que fazer isso, é a nossa missão. O que não pode foi naquela situação, uma igreja ligada ao Estado, ela acabar por controlar a educação no mundo. Então, essa parte é que nós condenamos na Igreja Católica. Erasmo trabalhava para mudar o cristianismo através da educação e dos seus conhecimentos humanistas, né? Então, aqui o termo cristianismo, usei o termo cristianismo, você vai observar que eu evito usar. Quando está se dirigindo diretamente à Igreja Católica, aí eu chamo de catolicismo, né? Mas aqui eu chamei cristianismo porque aí eu vou colocar, vamos dizer, direcionados a todas as mudanças que vão acontecer nesse período da reforma. O humanismo pretendeu purificar a linguagem pela qual é transmitida a palavra eterna, desembaraçar a escritura de suas imperfeições e apresentá-la sob uma nova luz. Fazendo isso, ele contribuiu para a reforma, pondo em dúvida a autoridade da Vulgata e colocando a ciência filológica acima de qualquer magistério. Introduziu um método crítico das ciências religiosas.
Erasmo procurou conjugar os dois movimentos, renascimento e reforma. Erasmo tentou essa tarefa de uma maneira nova, não com o fim de sistematizar a teologia, mas antes de dar solidez a uma reforma. Iria purificar a igreja a reformular o mundo. No início, estava muito otimista quanto à possibilidade de um ressurgimento por meio da divulgação da literatura da antiguidade cristã e clássica. O seu maior instrumento era a educação e a grande ferramenta da educação era a imprensa, porque no final do século XV, início do século XVI, a imprensa vai se desenvolver no mundo, né? A história de Gutenberg, que vai começar exatamente pela imprensa da Bíblia. Então, o trabalho de Erasmo de Roterdã, ele vai ser fundamental para a reforma. Martinho Lutero, ele vai ser praticamente um discípulo de Erasmo de Roterdã. Depois eles vão divergir, porque Martinho Lutero acaba, de alguma maneira, parece, né, apoiar que a reforma teria que ter ações como a dos camponeses alemães, que em alguns momentos estavam sendo violentos. Depois Lutero ficou contra eles. Mas Erasmo de Roterdã sempre foi contra essa ação violenta dos camponeses, né, como estava acontecendo na Alemanha. Então eles se criticavam mutuamente, e principalmente por uma questão doutrinária que a Igreja Católica desenvolveu juntamente com Agostinho, que nós comentamos no tópico anterior, quando falamos sobre Jerônimo Savonarola, né, que era o livre-arbítrio. Esse foi um dos pontos de discussão e desentendimento entre Erasmo de Roterdã e Lutero. Bom, na verdade, nós vamos ver que Lutero ele manteve, infelizmente, muitas doutrinas católicas. É por isso que as igrejas evangélicas hoje, elas mantêm total distância da igreja luterana. E se receber um membro da igreja luterana, a Assembleia de Deus, por exemplo, a qual eu participo, ela rebatiza essa pessoa, né? Porque uma das doutrinas que ele manteve também foi o batismo infantil.